Gente, esse modelo aqui, pessoal, ele é bastante importante para vocês entenderem como que acontece uma ligação química, tá? Por quê? Porque a ligação química, ela acontece exatamente, pessoal, entre os elétrons da última camada de todos os átomos, tá? E alguém lembra como é que ela se chama, essa última camada? É Camada de aquela valência. letra? Não, não. Camada de valência, tá? Ah, tá. Então, ó, ela que é a responsável pela ligação química. Ok? Então vamos começar a entender, gente. Então, até coloquei uma perguntinha aqui, não sei se vocês conseguem ler, mas ó, por que os átomos se ligam? Alguém tem uma teoria aí? Porque a carga positiva, que é o. Eu não lembro se é o cátion ou o ânion, tende a se juntar uma com a outra. Eles se atraem. Isso, exatamente, pessoal. Então, ó, o que que é ligação química? É quando um átomo se prende a outro átomo, tá? Então, estudando a tabela periódica lá, a gente viu que existem vários átomos diferentes um do outro, tá? Cada elemento químico, né, é um átomo diferente. E para formar as substâncias, pessoal, que nós conhecemos, esses átomos têm que se ligar um ao outro, tá? Então, por exemplo, a água. Que átomos que devem se ligar para formar água? Dois de hidrogênio e um de oxigênio. Exatamente. A dica está na fórmula, né? H2O, certinho. Então, como que essa ligação química acontece, pessoal? Qualquer átomo se liga a qualquer outro átomo? Não, tá? Existem umas regrinhas aí, existem os tipos de ligações químicas, e vocês vão ver que não é qualquer átomo que se liga a um qualquer outro, tá bom? Bom, de início, então, ó, sobre o que o Marzola disse aí. Então, vamos pensar na hipótese, ó, que eu tenho aqui um átomo com o seu núcleo positivo, não vamos pensar em quantidade de cargas agora, tá? E aí eu tenho a eletrosfera dele com carga negativa, certo? Então ele se aproximou de um outro átomo, e todo átomo tem um núcleo positivo e a sua eletrosfera negativa, certo? Quando essa aproximação acontece, pessoal, vão existir umas forças que vão agir entre esses dois átomos. E eu tenho dois tipos de forças que podem acontecer, ó. Forças de atração. E a outra, qual que é? Qual é o contrário de atração? Repulsão? Repulsão, isso mesmo. Então vão existir essas duas forças vão acontecer aqui, gente, quando um átomo se aproxima do outro. Onde que eu vou ter atração, pessoal? Ó, então eu tenho a atração do núcleo de um átomo pela eletrosfera do outro átomo. Certo? Por quê? Porque aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho negativo. Então aqui eu tenho uma atração. Esse núcleo positivo também vai se sentir atraído pela carga negativa aqui, ó, pela eletrosfera do outro átomo. Então aqui eu também tenho uma atração. Certo? Só que daí, gente, eu tenho o outro caso, ó. Esse negativo aqui, ó, também vai ter ação um sobre o outro, tá? E nesse caso, eu tenho uma repulsão, porque são cargas iguais, tá? Cargas opostas que se atraem. Cargas iguais, elas têm repulsão uma pela outra. E aqui, Ô, gente, Paulo, ui, deixa eu te pode perguntar um falar. negócio. Uhum. No negócio da atração ali que você falou, é o positivo se atraindo para o negativo, Isso, é sempre cargas opostas que se atraem, tá? tá? Cargas Tá, iguais, elas vão querer se afastar uma da outra, certo? certo. Então, esse núcleo positivo com esse núcleo positivo também tem uma repulsão,
Então, ó, tudo isso aqui é quando um átomo chega próximo do outro, pessoal. Então eu tenho atração e repulsão. Mas se a ligação química acontece, se a ligação química acontece, as forças de atração são maior, tá? São maiores. Ô, Leonardo, você tá conseguindo gravar? Tá de boa aqui, tá de boa. Beleza. Depois você me passa então, tá bom? Beleza. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Ó, eu vi que entrou mais pessoas aí depois que eu já comecei a explicação. Por favor, entra na mensagem aí, coloca o seu número e a turma, segundo A ou B, ok? Galera, então entendido isso aqui, ó, então como que uma ligação química acontece? Pela força de atração que existe entre dois átomos, tá? Se a força de repulsão for maior, a ligação química não acontece, tá bom? Então vamos falar um pouquinho agora, gente, então, de cada tipo de ligação química, tá? Então, ó, eu tenho aqui a ligação iônica, certo? Ligação covalente e a ligação metálica. Deixa eu só virar a página aqui para ficar mais espaço para vocês verem. Tá mutado, Paulo. Alô, Paulo, tu tá mutado aí, louco. Não, brother, eu sabia, é que eu precisei conversar aqui fora, por isso que eu fechei, tá? Gabriela, sei. Os esquemas aqui. Combinando. Bom, pessoal, eu dei uma paradinha também para pegar esse livro aqui, ó. Tá. Então, ó, só para mostrar para vocês a tabelinha periódica, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho dela aí para vocês entenderem as ligações químicas, tá? A hora que precisar eu puxo ela aqui de volta, tá bom? Vou deixar ela aqui em cima um pouco. Tá mó gambiarra aqui em cima da mesa, pra vocês terem ideia. Dá pra ver. Parece que desfocou um pouco aí. É, desfocou. Cara, zoeira. Aí, voltou. Ah, era o cabo USB que tava saindo. Beleza. Então, gente, ó, vamos falar então do primeiro tipo de ligação, a ligação iônica, certo? O ano passado, quando a gente estava estudando aí os átomos, tudo, a gente chegou a falar um pouquinho sobre íon, tá? Alguém lembra o que é um íon? Acho que nem lembro mais. O íon, ele é um átomo com carga positiva ou negativa, tá? Ó, vou notar meio Ah, simplificado. o cátion e o ânion? Isso, o cátion e ânion, exatamente. O cátion é o carga positiva e o ânion é o carga negativa, tá? Então a ligação iônica, ela ocorre entre cátion e ânion, tá? E antes disso, pessoal, o que vocês têm que saber, ó? A ligação iônica, ela só ocorre entre um metal, certo? E um não metal, que a gente também pode chamar de ametal, né? Ok? Deixa eu pegar aqui agora com um pouco de cuidado para mostrar para vocês, ó. Então, só para a gente lembrar, o que eu tenho de metal aqui na tabela periódica, ó? A
a primeira coluna, a segunda coluna, certo? São os metais representativos. Todo esse meio aqui são metais também, né? Nós chamamos eles de metais de transição. E essa parte em vermelho aqui também são metais, certo? Só que, galera, esse pessoalzinho aqui do meio aqui, ó, do 3 aqui até o 12, não faz ligação iônica, tá? Quem que faz ligação iônica? Ó, metais da família 1, família 2 e família 13, tá? E aí eu tenho os não metais. Quem são os não metais? Essa galerinha aqui, ó, do cantinho aqui, tá? Esse boro aqui, gente, ele também é considerado um não metal, tá bom? Então tudo que está em verde aqui, ó, é um não metal, ok? A última coluna aqui também é um não metal. Tá um verde um pouco mais escuro aí, mas também é não metal, tá? Então todo esse cantinho verde aqui é um não metal. Essa coluna azul aqui, a última, são os gases nobres, né? Lembrando que eles não fazem ligação química, tá? Porque eles são os elementos estáveis, então eles não precisam fazer ligações químicas, tá? Bom, então vou voltar aqui no caderno. Então, ó, metais, quem faz? Família 1, 2 e 13, ok? Não metal, gente, tá lá no cantinho, então. Aí eu tenho não metal na família 13 também, 14, 15. 15, 16 e 17, certo? Mas vocês vão perceber que em alguns casos nem sempre todos os elementos daquela família vai fazer ligação iônica, tá? Mas é a maioria, é a grande regra, tá bom? Então, gente, ó, o que que acontece? Eu vou pegar aqui, ó, um exemplo, o NaCl. O que é o NaCl? É o cloreto de sódio. É o sal de cozinha, tá? Então, eu tenho aqui o sódio, certo? O sódio, gente, ele tem 3 camadas, certo? Se a gente for falar, o número atômico dele é 11, tá? Se a gente for fazer lá a distribuição eletrônica, que a gente aprendeu a fazer o ano passado, ela vai ficar 2, 8 e 1. Então, camada K2, camada L8, camada M1, certo? E eu tenho o cloro, que o número atômico dele é 17. E se a gente for fazer a distribuição eletrônica dele, gente, ele fica 2, 8 e 7, tá? Aí uma dica rapidinha, pessoal. Professor, eu preciso fazer a distribuição eletrônica e saber fazer a ligação química? Não, tá? Só estou mostrando aqui para vocês porque vocês vão entender agora, ó. A gente estudou isso ano passado. A última camada mostra o que pra gente, pessoal? Valência? É a camada de valência, mas ela nos diz alguma coisa sobre a posição do átomo na tabela, lembra? Ó, esse último número, gente, ele diz a família em que o átomo está. Então, esse aqui está na família 1, certo? E esse aqui, gente, está lá na família 7A ou 17. No modelo de tabela que eu mostrei para vocês é 17, tá? E aqui é família 1A ou 1. Bom, o que isso importa para mim? Eu sabendo a família que pertence, gente, eu sei quantos elétrons vai ter na última camada. Todos que estão na família 1A, eles têm um elétron na última camada. Todos que estão na família 7A, eles vão ter 7 elétrons na última camada. E por que a gente está falando disso, pessoal? Porque lá no material que eu joguei para vocês estudar,
tem uma partezinha lá que está falando sobre regra do octeto. Chegaram a ver quem já estudou o material? Regra do quê? Regra do octeto. Não, Aqui, ó. nem vi. É aquela que tipo, se o átomo ele tem 8 elétrons na sua última camada, ele tem um equilíbrio, né? E tipo, quem não, os átomos que não têm, eles fazem ligações para alcançar esse equilíbrio. Ah, os gases nobres. É isso mesmo, tá? E aí, fazendo isso, ele fica igual a um gás nobre, tá? Vocês podem olhar na tabela depois que todos os gases nobres já têm 8 elétrons na última camada. Então, gente, pensando nessa regra, por que o átomo quer fazer ligação? Para ficar parecido com um gás nobre, ou seja, ele fica estável, aí ele não precisa se ligar a mais ninguém, tá? E como que isso acontece? E aí, gente, que entra, então, a característica da ligação iônica, tá? Para o sódio se ligar ao cloro para formar o NaCl, gente, o que ele vai acontecer? Ele vai perder esse elétron dele. Tá? Então, na última camada dele, ele só tem um elétron. Então, ele perde esse elétron. Ok? Se ele perder esse elétron, gente, quantos elétrons ele fica na última camada dele agora? 8. 8. Ficou igual a um gás nobre, certo? E o cloro, gente? O que vocês acham que acontece com o cloro para ele ficar com 8 elétrons na última camada? Ele ganha do coisa lá e fica com 8. E se estabiliza. Isso. Então ele ganha. E quantos elétrons ele precisa ganhar para se estabilizar? Um só. Isso. Então ele ganha um elétron. Ok? Então, quando esse aqui perde o elétron, lembra que eu falei para vocês que ligação iônica, ó, iônica, acontece entre íons, um íon de carga positiva e outro íon de carga negativa. Então isso aqui que vai acontecer, ó. O sódio, ele vira o Na+, esse mais significa que ele perdeu um elétron, tá? E o cloro, ele vira o Cl-. Esse menos significa que ele ganhou um elétron, tá? O número que tiver aqui em cima, gente, significa a quantidade. Então, se fosse mais 2, significa que perdeu 2 elétrons. E se fosse menos 2, significa que ele tinha ganhado 2 elétrons, tá? Fazendo isso, pessoal, o que vai acontecer? Ó, eu tenho um átomo de carga positiva, eu tenho um átomo com carga negativa, eles se atraem e aí acontece a ligação química, tá? Então, essa é a ligação iônica, certo? Então, pessoal, o que é uma característica da ligação iônica? Alguém perder elétrons e alguém ganhar elétrons, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Característica, transferência de elétrons. Ok? Vou fazer um outro exemplo aqui rapidinho, só para vocês visualizarem um pouquinho melhor. Vamos supor que eu vou fazer a ligação agora, ó, entre o magnésio e o cloro mesmo, tá? Beleza. Então agora eu vou um pouquinho mais resumido. Olhando na tabela, gente, eu não vou mostrar aqui, mas eu vou falando para vocês, ó, o magnésio ele está localizado na família 2. E o cloro, como a gente já viu aqui em cima, ele está na família 17 ou 7A. Tá? Bom, se o magnésio está na família 2, quantos elétrons ele tem na última camada dele, gente? 2. 2. Isso aí, tá? Isso é regra, tá, gente? Então, ó, quem está na família 1 tem um elétron na última camada, 2, 2 elétrons na última camada, 3, 3 elétrons na última camada e assim por diante, tá? Então, significa que ele é
2, 8, 2. Então ele vai perder esses 2 elétrons aqui, tá? E aí, se ele perde, gente, que cátion que ele vai formar? Positivo. Isso, mas como que ele vai ficar? Mg o quê? Mg mais 2. Isso, mais 2. Perfeito. E o cloro, gente? A gente já viu lá em cima que ele está na 7A, então ele tem quantos elétrons na última camada? 7. 7. Ok? O cloro, ele tem 7 elétrons. Então ele não perde o 7, ele ganha 1. Certo? É mais fácil para ele. Então, ó, outra coisinha. Vocês estão percebendo, né? Que é um metal e um não metal. Os metais, gente, sempre vêm primeiro e eles que perdem o elétron. O não metal, ele vem depois e ele que ganha o elétron. Tá? Sempre nessa ordem aí. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar aqui. Beleza. Então, o clóron vai formar qual ânion? Negativo. Menos 2. Menos 2. Então, aí que tá. Por isso que eu dei esse exemplo, gente. O cloro, ele só precisa ganhar um elétron, não é? Ele já tem 7 elétrons na última camada. Não é isso? É. Então, ele forma só o menos 1. Ok? Só que aí, vai dar um problema, não vai? Ah, por isso que Eu fica o tenho um átomo. Mg2Cl. Não, peraí. Já vai ver como é que vai ficar, ó. Eu tenho um átomo que doa 2 elétrons. Então, ele doa, né? Ou perde, tanto faz. E esse aqui, ele doa 2 e esse aqui só ganha 1. Então, o que vai acontecer, pessoal? Se eu tenho esse aqui que doa 2 e esse aqui só pode ganhar 1, essa ligação química aqui vai precisar de mais um átomo de cloro. Mais outro cloro que ganha 1 também. Tá? Então, Ah, quando esses dois números aqui em cima não são iguais, como no exemplo anterior, mais 1 e menos 1. Aqui eu tenho mais 2 e menos 1. Toda vez que for diferente, o que vocês vão fazer? Vocês vão cruzar esses números baixando lá na fórmula. então fica MgCl2. Isso. MgCl2. Ok? Então, o que isso aqui significa? Que esse átomo, gente, ele é composto de, ou melhor, essa fórmula é composto de um átomo de magnésio e 2 átomos de cloro. Conseguiram entender aí? Entenderam, gente? Sim. Mas esse outro que ele doou e não. E o cloro não pegou. O que faz? O que acontece? Vai para o outro cloro. Ó, essa ligação precisa de Ah, 8 cloros. Diferente daqui, ó. Aqui a gente precisou de um cloro só. Então por isso que fica Na, um Na e um cloro. Certo? Esse aqui doou, esse aqui pegou. Nessa ligação, eu preciso de 2 cloros. Então, na verdade, eu preciso de 2 cloros aqui. Tá? Porque aí um elétron desse vai para um cloro e o outro elétron vai para o outro cloro. Entendeu? Então é uma molécula, ou melhor, é uma substância com 3 átomos, né? É uma molécula com 3 átomos. E essa aqui é uma molécula com 2 átomos só, um sódio e um cloro. Certinho? certinho. Então, agora eu vou falar então da ligação covalente, pessoal. Tá? Então, vamos lá. Então, o que acontece com a ligação covalente, gente? Primeiro, vocês têm que lembrar, ela só ocorre entre dois não metais. Certo?
Então, gente, isso já é o princípio para vocês começarem a identificar ligações químicas, tá? Então, se for um exercício do tipo assim, deu várias fórmulas para vocês lá de substância, e aí ele pergunta assim, que tipo de ligação está acontecendo em cada fórmula? O que você tem que olhar primeiro? Olha quais são os átomos que estão ligados. Se é um não metal com um não metal, é ligação iônica. Se for dois não metais, é ligação covalente, tá? Vou pegar aqui a tabela, vou mostrar para vocês, ó. Então, se a ligação covalente é entre não metais, pessoal, é somente entre essa galerinha aqui do canto, tá? Então, só esse pessoalzinho aqui que faz ligação covalente, um com o outro, ok? Então, eu vou dar um exemplo, deixa eu ver o que eu fiz aqui primeiro. Tá, então, vamos lá. Então, vamos por exemplo, vamos pegar um exemplo mais simples primeiro. Gente, que substância que tem essa fórmula aqui, ó, O2? É o gás oxigênio. Exato. Gás oxigênio. Para formar o gás oxigênio, gente, quais átomos precisaram se ligar? 2 de oxigênio. Isso, dois átomos de oxigênio. Então, um oxigênio e outro oxigênio, certo? Eles são iguais, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Ó. O oxigênio, gente, se vocês olharem lá na tabela periódica, o número atômico dele é 8. Ou seja, ele tem 8 elétrons na eletrosfera. Como isso aqui é um outro oxigênio, ele também tem 8, tá? Então, se fizer a distribuição eletrônica dele, vai ficar 2, 6. E aqui também, 2, 6. Pensando na regra do octeto, gente, quantos elétrons cada oxigênio precisa perder ou ganhar? Não sei. 2? 2. Ganhar ou perder? Ganhar. Ganhar. Isso aí. Se ele ganhar 2, gente, ó, a última camada dele vai para 8, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Precisa ganhar 2 elétrons. E esse aqui também. Precisa ganhar 2 elétrons. Mas se tu passa 2 pro outro, o outro começa a precisar de 4, né? Isso. Então, o que acontece agora, gente? É o que o Leonardo falou, ó. Esse aqui está precisando ganhar. Esse aqui também precisa ganhar. Como que a gente resolve o problema dos dois? Coloca o outro aí no meio, hein? Se eu colocar outro aí, não vai ser mais O2. Vai juntar os dois? Juntar? O que seria juntar? É, se pegar os dois oxigênios, os 8 mais 8 e distribuir os 16 que sobram. Não seria isso, Totti. Tá? Mas, legal. Você pensou em alguma coisa. Eu vou desenhar aqui, então. Tá? Então, ó. Eu tenho o núcleo que é positivo, certo? E aí, o que vai acontecer, ó? O oxigênio, a primeira camada dele tem 2 elétrons, certo? Na segunda camada dele, ele tem 6 elétrons. Vai ficar monocamada? Camada. Que porra é essa? Essa foi boa, hein? Ó, aqui é outro oxigênio. Peraí que tem gente pedindo para entrar. Então, gente, ó, esse aqui é igual ao outro. Os dois são oxigênios. Tá? Também tem 6 elétrons aqui na última camada. Tá? E aí tem o seguinte problema. Esse precisa ganhar 2 e esse precisa ganhar 2. Não tem nenhum que doa aqui, gente. Os dois são não metais. Não metais não doam elétrons, só recebem. Tá?
Então, pessoal, aqui que vai entrar a característica, então, da ligação covalente, tá? Enquanto a característica da ligação iônica é a transferência de elétrons, ou seja, o elétron sai de um átomo e vai para o outro, aqui eu não tenho transferência, gente. Aqui eu tenho compartilhamento de elétrons. Aí eles ficam se alternando. O que seria alternar? Vai dois pra lá uma hora, volta dois pra cá, vai dois pra lá, volta dois pra cá. Ó, é mais ou menos isso com a monocamada que eu não sei quem falou aí, tá? O que vai acontecer, gente? Esse átomo não está precisando de 2 elétrons. Esse átomo aqui, ele vai compartilhar 2 elétrons dele com esse átomo aqui, certo? Só que ao mesmo tempo, esse camarada aqui vai compartilhar 2 elétrons dele com esse átomo aqui. Então vai ficar assim, ó. Esses 2 elétrons estão compartilhados e esses 2 elétrons aqui estão compartilhados, certo? Então, se está compartilhado, gente, como é que eu vou contar a última camada agora do átomo? Seguinte, ó. Então, esse átomo aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons. Agora esse átomo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Certo? Então, pessoal, o compartilhamento de elétrons é sempre em pares, tá? Pares de elétrons compartilhados. Ok? E no par sempre um átomo, ou melhor, um elétron é desse átomo e o outro elétron é do outro átomo. Ok? Ok. Estão conseguindo entender aí, pessoal? Eu vou fazer mais um exemplo aqui de ligação covalente. Tá? Alguém tem alguma pergunta antes de eu continuar aí, gente? Não? Tudo bem? Posso continuar? Ô, Paulo, Fala aí. funciona tipo aquele esquema, tipo, de Netuno e Plutão, que Plutão é planeta quando não tá em Netuno. Como é que é? Funciona tipo aquele esquema, tipo, Plutão é só considerado um planeta quando ele não tá na órbita de Netuno. Aí esses dois Doideira, estariam velho. com Plutão. Caralho. Mas Cara, dá pra entender, dá pra entender. sim. Eu acho que eu entendi, sim. É, sei lá, acho que poderia sim fazer essa comparação, sim, porque na verdade, o que está acontecendo? É que é difícil de eu fazer esse desenho para vocês, mas quando uma ligação covalente acontece, essa última camada aqui, gente, ó, e essa outra aqui, na verdade, elas vão se misturar mesmo, tá? E aí, essa aqui acaba ficando com 8 elétrons aqui próximos do seu núcleo, e esse outro aqui acaba ficando com 8 elétrons próximos do seu núcleo também, tá? Ô, pessoal, parece que diminuiu um pouco aí, né, para vocês, né? Aham. Saiu o zoom, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aí o zoom. Aguenta aí. Voltou ou não? Voltou, voltou. Beleza. Chique. Ó, vamos lá pro segundo exemplo. Então, ó, ainda estamos falando de ligação covalente, tá? Então, ligação que acontece entre não metais, beleza? Então, agora eu vou colocar um pouquinho diferente aqui, para dar uma agitada nas coisas aí, ó. Ih, voltou de novo. Ó, fica muito ruim para vocês verem assim? Não dá pra enxergar nada. Muito longe. Não dá para enxergar? Eu não sei por que que tá caindo o zoom. Peraí que eu acho que tem gente pedindo para entrar. Peraí.
Aumentou? Sim. Vamos lá. Pessoal, que substância é essa aí que tem essa fórmula? Gás carbônico. Isso. Gás carbônico. Também ligação covalente, tá, gente? Então, deixa eu só abrir aqui na tabela aqui, para não falar coisa errada para vocês. Quantos átomos tem nessa molécula aí, gente? 2. Só? Ah, não, tem 3. Né? 3. O carbono e o oxigênio. Isso. Quantos carbonos? Bom. 1. Isso. Então, galera, ó, quando você tem uma molécula assim, com 3 átomos, o que é legal vocês começar a analisar ela? Pensa nesse átomo aqui, ó, o que só tem um dele. Aqui eu tenho 2, né, 2 iguais, 2 oxigênio. Vamos pensar primeiro nesse cara aqui, ó. Então eu tenho um átomo de carbono, certo? Diminuiu de novo, né? Diminuiu. Tá. Deixa eu aumentar. É só aumentar no celular aí. Não fica muito ruim? Tem como a gente aumentar aqui, ó, na tela. Não precisa você ficar aumentando. Aumentou? Não. Aumentou? Só que quando a gente aumenta, perde a qualidade. Pessoal, Aí, aumentou ou não? Voltou. Vamos lá. Não tem problema, eu vou lá e aumento, tá? Traz um pouquinho, mas vamos lá. Ó, o carbono, gente, então o que acontece? Ele está na família 14, certo? O que isso me diz? 14, que ele tem 4. 4, né? 4 o quê? Vai lá, está indo certo. Tem o 2, 8 e tem 4 na última camada. Isso, 4 elétrons na última camada, é isso aí, tá? Galera, isso aqui que eu estou fazendo com vocês agora se chama estrutura de Lewis, tá? O que é a estrutura de Lewis? Ele mostrava as ligações químicas marcando o átomo e colocando só a quantidade de elétrons em volta da última camada, tá? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar, galera. E o oxigênio, então vamos lá, eu tenho 2 oxigênios, certo? Então eu vou colocar aqui o oxigênio desse lado aqui, tá? E o oxigênio, gente, ele está na família 16, ou família 6, tá? O que isso significa? Que ele tem 6 na última camada dele. Isso, que ele tem 6 na última camada. Então, quando vocês forem fazer isso aqui, pessoal, ó, essas marcaçãozinhas aqui dos elétrons da última camada, sempre em par, tá? Ó, 2, 2, 2, ok? Então, eu tenho aqui 4, eu tenho aqui 6. O oxigênio precisa de quantos elétrons mesmo, gente, para completar os 8? 2. 2. 2. Então, o que ele vai fazer? Ó, ele vem aqui e vai compartilhar 2 elétrons dele com o carbono, certo? Dessa maneira, o oxigênio chega a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui emprestado do carbono, tá? E o carbono ficou com quantos agora, gente? Ficou com 6. Com 6, isso aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, ó. Esses 2 que ele emprestou do oxigênio aqui, tá? Só que a fórmula, gente, é CO2. Então, o que significa? Tá faltando mais um oxigênio. Ele vai vir para cá. Se esse aqui é oxigênio, ele é idêntico a esse, gente. Então, ele também tem 6 elétrons na última camada. Tá? Ele também é da família 16, certo? O que ele vai fazer? Vai pegar os outros 2 daí, né? Isso, vai compartilhar também aqui 2 elétrons com o carbono, certo? Dessa maneira, ele fica com
8 elétrons na sua última camada. E o carbono, agora, gente, que só tinha 4, ó, ele também está com 8. Ele emprestou 2 desse aqui, ó, ele compartilhou esses dois e compartilhou esses dois também. Então ele tem 2, 4, 6, 8 elétrons também, tá? Conseguiram entender, gente? Sim. Tá de boa. Beleza, tá? Então, essa aí foi a ligação covalente, tá? E agora, ó, a última ligação, de maneira rapidinha, porque já está acabando o nosso tempo, é a ligação metálica. Bom, galera, ligação metálica não tem muito o que falar, tá? Ela é muito simples. Como o nome já diz, ela ocorre entre quem? Metais. Isso, entre metais, tá? Certo? E se vocês forem analisar a tabela, gente, a maior parte da tabela, né, É metal. é somente metais. Ó, esse começo e todo esse meio aqui, essa parte vermelha e esses aqui embaixo são metais. O que não é metal na tabela? Só esse cantinho aqui, ó, os verdes e os azuis aqui que são os gases nobres, tá? Mas gases nobres não faz ligação química. Então todo o resto da tabela aqui, ó, pode fazer ligação metálica, certo? Só que a ligação metálica, gente, o que vocês vão perceber? É uma ligação entre metais do mesmo elemento, tá? Entre átomos do mesmo elemento. Ou seja, ela só vai dar substâncias simples, não dá substâncias compostas, tá? Como, por exemplo, H2O é uma substância composta, porque tem hidrogênio e oxigênio. Ou o gás carbônico, que a gente acabou de ver, o CO2, é uma substância composta também, tem carbono e oxigênio. Então, sendo assim, pessoal, vamos pensar em exemplos de substâncias. Fala para mim aí um metal. Ferro. Ferro, isso aí. Assim como eu represento a água com H2O, como é que eu represento o ferro, gente? Fe? Fe. Certo? Só que Fe, se vocês olharem lá na tabela, é o elemento ferro. Só que a gente está falando da substância ferro, não é isso? Sim. Só que a maneira de representar, gente, também é Fe, tá? Não vai aparecer como nas outras fórmulas, lá onde você tem o primeiro átomo, depois o segundo átomo, um ligado no outro. Por que não vai ter aqui? Porque todos eles são átomos de ferro. Eu tenho um átomo de ferro ligado ao outro. Então eu represento como ferro, tá? Lá, por exemplo, o alumínio. A representação da fórmula da substância, alumínio, é Al, aquele material que faz a latinha lá de refrigerante, tá? E assim com todos os metais, tá, gente? Ouro, prata, chumbo, mercúrio, enfim, todos que tem ali quase uns 90 metais ali, tá? Então, todos eles, a fórmula sempre vai ser só o símbolo do elemento químico, tá? Por quê? Porque não existe outro metal. É um átomo de ferro ligado a outro átomo de ferro, tá? E aí, então, eu vou pensar que já que estamos falando do ferro, vamos continuar falando do ferro. Ó, o ferro, o número atômico dele, gente, é 26, certo? Então, se nós fizermos a distribuição dele, vai dar 2, 8, 14 e 2, certo? Então, essa aqui é a camada de valência.
Então lembra que a camada de valência é a camada onde acontece a ligação química, certo? Então, galera, ó, mais ou menos a ligação metálica, ela tem um nome, né, uma teoria chamada mar de elétrons. Estão me ouvindo bem, gente? Sim. Ok. Por que mar de elétrons, galera? Ó, então vamos pensar assim, eu tenho um pedaço de ferro, lá, um objeto de ferro. Então, nesse objeto de ferro, eu tenho milhares de átomos de ferro, um próximo do outro. Tá? Então, vamos pensar que isso aqui são os núcleos dos átomos de ferro, que é o núcleo que é positivo. Certo? Cada átomo desse, gente, tem 2 elétrons na camada de valência. Tá? Então, a ligação metálica, gente, por que ela tem essa teoria do mar de elétrons? O que acontece? Cada átomo aqui, gente, vai deixar os seus 2 elétrons da camada de valência soltos. Tá? Então, esse aqui tem 2, então esses 2 estão soltos por aí. Esse aqui tem 2, também está solto por aí. Esse aqui também. E assim por diante. Então, cada um deixa os seus elétrons da camada de valência soltos no meio de todos os átomos. Então, por que a teoria se chama mar de elétrons? Porque esses elétrons, eles ficam navegando no meio dos núcleos positivos. Conseguiram entender, gente? Mais ou menos aí? Sim. Certo? E aí, então, por que a ligação química acontece, gente? Como esses elétrons estão navegando, ele vai se sentir atraído por esse núcleo, por esse núcleo, por esse, ou seja, ele vai se sentir atraído por todos os núcleos. E essa atração mantém os átomos presos aí um ao outro. Tá? Então, na verdade, as camadas de valência se misturam aqui, certo? E aí isso aqui cria essa nuvem eletrônica. Okay? Então, a ligação metálica, gente, na verdade, ela é a mais simples. Não sei se é mais simples de entender, porque isso aqui também não é fácil de entender, né? Mas em questão de acontecimento, ela é a mais simples. O que acontece? Todos os átomos soltam os seus elétrons da camada de valência e eles ficam aí navegando aí no meio. Tá? Isso aqui então acontece só entre metais. E isso aqui daí é entre metais do mesmo tipo. Então, todos esses átomos aqui são átomos de ferro. Tá? Então, a gente só está falando de substâncias simples. Ok, pessoal? Galera, era isso então que eu tinha para passar para vocês hoje. Tá? Então, eu falei bem rapidinho aí do modelo de Rutherford-Bohr, por que os átomos se ligam um ao outro, né, por causa das atrações, né, a força de atração. E falamos aí de cada ligação química, a iônica, a covalente e a metálica, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Não. Não? Leonardo, você conseguiu gravar? 48 minutos. Vai demorar 3 dias pra te mandar, mas tá bom.